Bom, gente, boa tarde a todos e todas. É um prazer recebê-los aqui para esse debate, que é, na verdade, uma espécie de ato também, né? Em relação a uma situação que nos está preocupando demais, que são os cortes na ciência e na universidade. Então, essa é uma atividade da campanha Conhecimento Sem Cortes, que é uma campanha feita pela Associação dos Docentes da UFRJ, juntamente com a Associação dos Docentes da UFMG, aqui representada pelo Giovanni, junto com a Associação dos Docentes da UNB, em parceria com a SBPC, a ANPG e outras entidades como a ASCOM, que o representante está aqui também, e várias outras entidades da área de ciência e tecnologia e das universidades públicas. Então, a ideia dessa campanha é sensibilizar a sociedade para os danos que esses cortes do orçamento têm causado nas nossas atividades cotidianas, tanto na universidade quanto na área de pesquisa, nos institutos de ciência e tecnologia. Então, uma das ações da nossa campanha é a instalação do tesourômetro, que já foi instalado na UFRJ no dia 22 de junho e vai ser instalado hoje, logo depois dessa sessão, às 14h30. Nós vamos juntos para o local do tesourômetro, depois o Giovanni explica melhor, que é daqui exatamente o caminho que a gente vai fazer, e vamos inaugurar às 14h30 o tesourômetro da UFMG. A ideia do tesourômetro é mostrar para a sociedade, em locais visíveis para a população, o montante desses cortes que vem sendo feitos desde 2015. Então, o cálculo foi feito da seguinte maneira. Nós pegamos os investimentos no Ministério da Ciência e Tecnologia, somamos com o orçamento de todas as universidades federais e com o orçamento da CAPES. Então, fazendo esse cálculo desde 2015 até agora, nós chegamos à constatação alarmante de que nós estamos perdendo R$500 mil por hora. Por hora. Então, é justamente isso que o tesourômetro mostra. Uma contagem em tempo real desse montante que já foi cortado das universidades, da área de pesquisa e dos institutos de ciência e tecnologia, para que a gente possa ter essa dimensão do montante e do impacto desses cortes. Então, uma outra ideia da campanha é trazer exemplos. A gente vai produzir material, dados, vídeos, entrevistas sobre os efeitos concretos desses cortes, tanto na vida dos estudantes quanto nas pesquisas, e como esse impacto atinge a população. Tenho vários exemplos, pesquisas, por exemplo, no Rio de Janeiro, houve uma rede muito consistente que avançou demais nas pesquisas sobre a Zika e na relação entre a Zika e a microcefalia, que é algo que nos preocupa até pela saúde pública, no caso do nosso país. E isso estava avançando em uma iniciativa conjunta de diversas instituições, com verbas da FAPERJ e também com verbas federais, e essa rede hoje está ameaçada, seu funcionamento, todos os avanços que estavam sendo feitos estão ameaçados por esses cortes. Então, a nossa ideia é também trazer esses exemplos concretos para levar para a população, mostrar para a população como isso pode afetar diretamente tanto a saúde, quanto o bem-estar, quanto os avanços na área de educação, quanto os investimentos em ciência e tecnologia, que também são fundamentais para direcionar para um novo modelo de desenvolvimento econômico que seja mais voltado para um trabalho qualificado, para o trabalho intelectual, para o desenvolvimento científico. Então, há uma série de consequências que a gente pretende, com essa campanha, tornar mais visíveis e, sobretudo, levar para a população que não tem sido... que, em geral, nossas campanhas, nossas ações são muito voltadas para o público que já conhece o que acontece nas universidades e nas pesquisas, para um público interno. Então, a nossa ideia é tentar produzir isso numa linguagem e com uma estratégia de comunicação que isso consiga realmente chegar à sociedade. Porque a nossa avaliação política é que a gente só vai conseguir reverter esse quadro com muito apoio da sociedade. E, para isso, a gente precisa fazer melhor um trabalho que, fazendo aqui uma autocrítica, talvez a gente não tenha
né, não venha fazendo de uma maneira satisfatória, que é comunicar para a sociedade o que a gente faz e o quanto aquilo que a gente faz tem impacto na vida das pessoas, né? Então, eu acho que isso é algo que a gente pretende fazer, essa tradução, fazer esse esforço de comunicação com a sociedade um pouco mais do que a gente tem feito ultimamente, porque a avaliação é que a gente só pode avançar nessa mobilização se a gente tiver o apoio da sociedade. Então, estava querendo falar alguma coisa? Não ouvi nada. Não, tem alguém querendo me dar uma dica. Bom, então, eu acho que a nossa ideia hoje aqui é trazer... a gente convidou algumas pessoas e depois vamos abrir para a plateia também para fazer algumas intervenções curtas, porque isso é mais um ato do que um debate científico, né, um debate acadêmico. Então, para fazer algumas intervenções curtas, especialmente trazendo exemplos que a gente possa utilizar na campanha de como esses cortes estão afetando as pesquisas e também a vida dos estudantes nas universidades, né? Tem uma outra dimensão dessa campanha, que é reconhecer que hoje a universidade é um ambiente democrático, em que há estudantes de diversas classes sociais, com as cotas, com as políticas de expansão, há estudantes hoje que só vão conseguir se manter na universidade se houver bolsas, se houver alojamento, se houver bandejão, e a gente quer manter a universidade dessa forma. Então, para isso, é fundamental também que esses investimentos continuem sendo feitos nas universidades, para que a universidade possa continuar sendo o lugar democrático que é hoje. Então, a gente queria abrir depois para relatos, para ideias que a gente possa incluir, inclusive, na campanha. Então, vou passar rapidamente a palavra para os outros integrantes da mesa, que eu peço que façam breves intervenções, entre 5 minutos, em média, um pouquinho mais, e depois a gente abre para a plateia, e às 14h30 vamos juntos para a inauguração do tesourômetro. Certo? Então, vou passar a palavra para a Helena Nader, presidente da SBPC. Boa tarde a todas e todos. Eu já vou começar dizendo que eu tenho muito orgulho de estar aqui do lado da Tatiana, que essa mulher é uma força, e também tenho muita tristeza, porque eu não gostaria de estarmos aqui sentados para discutir exatamente isso, que é na contramão de tudo que a gente quer para o país que há anos sonhamos. Então, eu te agradeço a honra de chamar a SBPC para fazer parte desse movimento, que é uma batalha que vai ser, eu acho que, assumida ao longo do tempo por toda a população, em função dos esclarecimentos. Você já deu vários exemplos, eu acho que a gente teria que colocar também alguns outros exemplos para a população, que há 40 anos atrás, ou quando eu era criança, que é mais tempo atrás ainda, eu lembro que eu sonhava em comer queijos, mas queijo era uma coisa proibitiva, custava muito caro. Minha família não tinha condições, e a gente olhava aquilo. Hoje, queijo, iogurtes estão na mesa do brasileiro, além de cereais, verduras, etc. Tudo isso só aconteceu por causa da ciência. Então, o Brasil recebia doação de leite dos Estados Unidos. E isso tem 60 anos. Então, a ciência é que pôs o país num rumo correto. E o que eu queria... Eu já dei esse exemplo, mas eu vou dar de novo, que a outra plateia, peço desculpas por ser repetitiva, que é o seguinte: ciência e educação você não pode interromper. Na educação, então, é fundamental, porque aquele que passou, ele já passou. Você não volta o relógio para trás. Na ciência é a mesma coisa. Se não tiver a continuidade, ela deu exemplo, os grupos são desfeitos. E nós agora, né, saiu a ciência no Fantástico, então houve uma sensibilização também para isso,
O número de laboratórios que estão sendo desmontados não é mais ficção, é realidade. Quando você interrompe qualquer coisa, é ruim. Mas eu diria que interromper a construção de uma hidrelétrica é trágico, mas não igual à ciência, porque você retoma. Um prédio, a mesma coisa. Então, se a gente não reverter esse quadro, não vai ter futuro Brasil. Essa que é a realidade. E é um quadro que vem agudizando e a nossa luta, junto com Conhecimento Sem Corte, o tesourômetro, que nós começamos já na Marcha pela Ciência, lá em Brasília, lembra? Foi o seguinte: nós temos que fazer uma campanha para a derrubada da emenda do mal. Essa que é a realidade. Se não derrubar essa emenda, se não for revertido, não vai ter solução. Porque a emenda, apesar de todo o grito nosso da sociedade civil, ela tirou um pouco a educação, um pouco, tem um teto. A ciência não. E, como eles contingenciam, cada ano o orçamento seguinte é baseado em quanto você gastou. Então, é uma maneira muito brilhante de extinção. Porque corta 2017 foi baseado em 2016. 2018 vai ser baseado em 2000. Faz as contas, em 20 anos, não tem mais ciência. Essa que é a verdade. Então, o mantra é: ciência e educação são investimentos e não despesas. Enquanto o Brasil nos encarar como despesas, um dinheiro sem retorno, porque investimento significa retorno, não vai dar certo. E, curiosamente, eles entendem, o senhor vai falar muito melhor, o ministro Campolina sabe muito melhor que qualquer um de nós, que banco eles encaram como investimento. É interessante, né? Aquelas taxas exorbitantes, porque vai jogando ali, ninguém corta. Na emenda do mal, não tem nenhum, do fim do mundo, não tem nenhuma restrição ao sistema bancário. Eles continuam sem contingenciamento, sem nada. Então, a nossa luta, infelizmente, esse tesourômetro é maravilhoso, triste, mas é maravilhoso. E eu queria uma pergunta para você. Quando você falou, eu fiquei pensando, você falou universidades federais, mas se a gente colocar os institutos federais, que são, com o governo Lula, teve aquela expansão fantástica de institutos federais por todo o Brasil, eles estão também na mesma crise. Esse número, acho que até vale a pena para fazer esse novo... mas lembrar, isso é só com a Federal Universidade. Então, parabéns pela iniciativa e vamos em frente. Eu peço desculpas, eu vou ter que sair, porque deu um problema no financiamento da FAPESP, Banco do Brasil, esse ele pode fazer o que quer com a gente. O cartão que eu tenho que pagar a cada um dos congressistas teve problema e não chegou. Então, eu consegui eu tenho que ir no Banco do Brasil agora, que eles vão depositar na minha conta pessoal, vai ser difícil explicar como que 200 mil reais chegam e eu começo a emitir cheques, feito louca. Então, eu tenho que ir no banco para fazer isso e depois, às 2h, eu tenho uma sessão. Então, desculpam do fundo do coração. E, Tatiana, obrigada por me oferecer esse espaço. Bom, foi bom que a Helena fez o gancho com os institutos federais, porque o Giovanni Azevedo vai falar justamente um pouco mais dessa realidade, né, Giovanni? Vou pular. Troquei de posição. Obrigado, Tatiana. A Marina, coloca lá. Eu fiz uma projeção pequena ali, alguns slides só,
Só para tocar alguns pontos, né? E antes de qualquer coisa, queria agradecer a coordenação da campanha, né? A Tatiana fez esse convite, pelo professor Siqueira também, que é um dos idealizadores, está trabalhando junto com ela há mais tempo, e eu recebi essa responsabilidade de representar aqui a PUB também, né? Eu sou um dos diretores da PUB-BH, do nosso sindicato de docentes, e eu atuo no colégio técnico aqui da UFMG. Então, eu vou trazer um pouquinho da nossa visão enquanto educador e professor da área técnica do ensino profissional, tá? Eu só fiz uma ilustração inicial aqui, pode avançar, né? Aí, olha só, essa nossa preocupação, ela é mais antiga, ela é anterior, ela se iniciou... Tá. Quando da discussão, né, das emendas constitucionais, que já trariam uma série de impactos e que nós iniciamos uma batalha muito intensa, muito árdua, com tentativa de sensibilização de população, de sociedade, de Congresso, mas, infelizmente, né, essa emenda de contenção, de contingenciamento, que é a palavra mais utilizada agora, ela foi aprovada. Mas só coloquei alguns pontos aqui, ó, alguns eventos que a PUB andou promovendo, foram encontros, trouxemos pessoas de destaque nacional para tratar desse assunto, convidamos pessoas do DIEESE para seminários, fizemos mobilizações de rua, tentamos campanha pela nossa mídia, pelo nosso alcance, que seria a mala direta, totens, outdoors, e-mails, né, tudo está ao nosso alcance, né? E ali algumas coisas que ficaram como palavra-chave para mim, que foi essa palavra do professor Elias, o rompimento do conceito de seguridade e a prestação de serviços ao cidadão. Então, a questão numérica, financeira e financista, passou a prevalecer. Então, o cidadão que está na ponta dessa corrente, ele é o último a ter o mínimo de receber cuidado, né? Então, ele está pagando um preço caro por isso, né? E, obviamente, não precisa nem falar do reflexo direto para as questões que envolvem saúde e educação. Ô, Marina, pode avançar. Tá? Aqui também, ó. Então, quando você fala em cortes, algumas vezes pode ser adequações de formato, de tamanho, de número de matrículas, mas a coisa vai muito mais longe, né? A gente tem que pensar, a professora Helena citou bem, da assistente estudantil. Hoje eu fui questionado pela Rádio Confidência, mas para um leigo, para um cidadão comum, o que é uma bolsa de estudo, né? Entre outras palavras, a bolsa de estudo é da manutenção e vida ao estudante que está dentro de um processo, de um projeto de pesquisa, seja ele de iniciação científica, de mestrado, doutorado. As pesquisas param, as pessoas não têm produtos, e esses produtos chegam à população, chegam às pessoas. Então, a infraestrutura da universidade sofre, né? Vários projetos são interrompidos ou têm seu alcance muito limitado em função disso. Contratos que deixam de ser honrados e cumpridos. Na minha escola, por exemplo, eu estive semana passada com o diretor, ele vai ter que demitir terceirizados que trabalham com portaria e segurança. E portaria e segurança é vital. Hoje em dia, né, não é necessário citar a importância de ter um mínimo de segurança num campus universitário, por exemplo, que tem um noturno. Então, uma das consequências dessa, além de pensar em laboratório e sala de aula, é a própria convivência das pessoas nos campi, né? Ok, então coloquei alguns números que eu peguei de reportagens aqui, ó, de déficit, né? A gente não precisa se preocupar muito com isso, não. Eles não têm validade estatística, mas é só para dar um impactozinho do que está acontecendo, né? Corte de 30%, esse aqui pode fixar, Marina, o próximo, esse, né? O que é o CONDETUF? O CONDETUF é o Conselho de Diretores das Escolas Técnicas Vinculadas. Então, várias universidades brasileiras, federais, têm escolas técnicas, como o CONTEC, o Colégio Técnico aqui, que vive aqui dentro, como escola, né, que trabalha no sentido de gerar conhecimento e de também dar qualificação técnica profissional para as pessoas que podem ingressar direto no mercado de trabalho e tantos outros que acabam fazendo a ponte para a universidade, né? Então, eu coloquei um paralelo aqui. Na seta, que eu quero destacar mais, é que tivemos uma queda no CONDETUF inteiro, do orçamento dessas 24 escolas, né? Aqui eu não falo de institutos federais, não, tá, gente? São só as vinculadas, são escolas técnicas vinculadas às universidades. No caso dos institutos federais, é um universo muito maior, que houve uma grande expansão, né? A gente falava na época de um enxoval que as escolas receberam para serem implementadas, mas depois não tiveram a manutenção. Muitos recursos dos IFETs foram dados no início para a sua composição e agora eles estão pagando caro para tentar sobreviver com a estrutura que foi montada. Então, é a dificuldade de manutenção. E manutenção é pouco no nosso cenário, a gente tem que pensar em expansão, é crescimento, né? Vamos lá. Então, isso aqui eu utilizei da própria campanha do Tesourômetro, que eu peguei esses dados, né, já foi citado aqui, o que a gente está perdendo hoje. Agora, essa perda, esse volume numérico, esse quantitativo aí, ele é de difícil percepção da sociedade. Então, a gente, eu, por exemplo, agora, como diretor de um sindicato, a gente tem que fazer uma denúncia, né, colocar isso o mais alto possível para que as pessoas tenham acesso a essa informação. Mesmo quem está no meio acadêmico, ele precisa se situar e saber que ele, como cidadão, ele vai sofrer consequências disso, né?
São patentes que não são registradas, são medicamentos que não são produzidos, são novas tecnologias implementadas para o cotidiano, não são coisas de alto teor tecnológico e pesadas e caras, não. São soluções simples que vêm das academias, das escolas, da universidade. Então, esse valor que se perde, ele vai ser sentido na ponta, que é no cidadão, né, na sociedade. Então, eu queria dar só essa visão rapidinha aqui. Obrigado, Tatiana. Bom, então vou passar a palavra para o professor Clélio Campolina, que já foi ministro e, portanto, pode nos dar uma visão também de dentro, né, um pouco do que isso está significando. Muito obrigado, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer a oportunidade desse convite. É realmente um quadro preocupante. Eu vou iniciar dizendo o seguinte: não podemos ser absolutamente radicais, dizer que em momentos de crise não se deva controlar o gasto. Todos nós controlamos a nossa despesa, a nossa vida, quanto nós ganhamos, quanto nós gastamos, quanto nós podemos endividar. Então, há que ter controle, sim. Agora, não pode ser um controle cego. Em primeiro lugar, uma medida que aponta para 20 anos é uma ficção. Todo mundo conhece a realidade concreta e sabe que isso não é para valer. Isso é para dar uma mensagem política de que vai ser tão rigoroso que vai matar o cavalo antes dele adoecer. Você está entendendo? Então, isso não é para valer. Agora, que tenha controle, se tivesse o controle no limite de 2015 e que fosse feita uma seleção de que prioridades precisam ser mantidas, talvez pudesse até a gente conversar. Agora, passar a régua de forma linear é de uma burrice, tá certo? E de uma irresponsabilidade incalculável. Então, estou fazendo essa primeira qualificação para não ser, digamos, radical, dizendo não tem que controlar o orçamento. Tem que controlar, sim. Agora, precisa saber como controlar, com responsabilidade, com objetivo, com critério, definindo o que é prioridade. A professora Helena começou aqui fazendo a exposição dela, dizendo que ela era mais velha, que na época não podia comer queijo. Eu sou muito mais antigo que a Helena e venho do mundo rural, de maneira que eu tenho uma história de vida de 75 anos, que fui testemunho do que era esse país e o que o país está virando. A história do desenvolvimento da humanidade mostra que as etapas só foram alcançadas à medida que você conseguiu avançar no conhecimento. E avançar no conhecimento, no mundo moderno, contemporâneo, você tem que acumular o conhecimento e registrá-lo. Nós não vamos voltar à Idade Média, em que o mestre ensinava o discípulo oralmente, o conhecimento não era registrado. Então, educação, ciência e tecnologia foram incorporados pelas diferentes sociedades de uma maneira absolutamente rigorosa e sistemática. E como disse a professora Helena, isso não pode ter descontinuidade. Apenas para dar um dado prático para vocês, esta universidade que está aqui, da qual eu fui reitor, tem vários centros de geração de energia autogeradores, porque existe atividade de pesquisa que não pode ficar sem energia 2 minutos. Então, quando cai a rede, automaticamente um conjunto de geradores entra em operação, sob pena de você estar matando experimentos de anos acumulados, para você ver a complexidade. Se você não pode interromper o fluxo da pesquisa, do desenvolvimento e da educação, tem algumas atividades que são, digamos, críticas. Você não pode interromper minutos, não é interromper orçamentos anuais. Apenas para dar um dado factual. Agora, mudando um pouco o cenário, o mundo está numa corrida científica e tecnológica sem precedentes. A globalização, havia o discurso de que a globalização ia uniformizar o mundo, isso, inclusive, deu justificativa para as políticas liberais ou neoliberais, como estão aí, abre o mercado, abre os países, deixa que o mercado resolve, você está entendendo? E o mercado está criando tragédias inigualáveis, porque o mundo está hoje integrado, de maneira que as tragédias têm uma dimensão global também. Quando você vê os movimentos migratórios no mundo, quando você vê os conflitos religiosos, quando você vê a corrida científico-tecnológica, parte dela para alimentar a corrida militar, a corrida política de dominação.
Então, são coisas preocupantes. Agora, quando você pega nessa história do crescimento recente, não vamos ser ingênuos, nós estamos inseridos na ordem global. Nós temos que tentar modificá-la sem fugir dela. Não dá para usar a velha expressão inglesa, stop the train, let me get off. Nós não temos como sair. Não dá para parar o trem e dizer que vai apear do trem, tá certo? Tem que estar junto. Há uma corrida científica e tecnológica, como eu disse, sem precedente. Eu não tenho tempo aqui, acabou de ser publicado, 2017, os dados globais sobre pesquisa e desenvolvimento no mundo. Países como a Coreia já estão gastando 4,3% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Outros países menores, como a Finlândia, como a Suíça, como a Suécia, como a Dinamarca, tá certo? Estão gastando também mais de 3%. A Alemanha, tá certo? Mais de 3%, sucessivamente os Estados Unidos. O Brasil chegou a gastar, as estimativas de 2014, nós estamos com 1,27% do gasto em pesquisa e desenvolvimento. As estimativas recentes que nós estamos fazendo, ainda não temos dados apurados, é que estamos a menos de 1%. Por quê? Caiu o gasto público em pesquisa e desenvolvimento, caiu o financiamento ao setor privado e caiu o gasto do próprio setor privado, tá certo? Observe que quando a gente calcula o gasto do setor privado, estão incluídas as estatais. Empresas como a Petrobras, tá certo? Seguramente cortou o volume de recursos que ela estava pondo em pesquisa e desenvolvimento. De maneira que nós devemos estar a menos de 1%, o que significa um risco enorme de nós atrasarmos a nosso emparelhamento, o nosso catching up, como se diz na expressão, com a corrida científica e tecnológica, aproveitar novas oportunidades que estão saindo, novas janelas que se abrem, tá certo? E comprometer o futuro do desenvolvimento brasileiro, tá certo? Quando nós analisamos a história do desenvolvimento educacional, científico e tecnológico do país, ele é muito recente. A primeira universidade brasileira formal foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro, criada em 1921 para conceder o título de professor de doutor honoris causa, ou professor emérito, não sei especificamente, ao rei Alberto da Bélgica, que veio ao Brasil. A universidade foi formalmente criada para conceder um título a um rei. Você está entendendo? Isso não tem 100 anos, havia instituições anteriores. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve um esforço, criação da CAPES, CNPq, sistema de pós-graduação a partir dos anos 60, você está entendendo, que expandiu, a expansão recente com o REUNE, tá certo, das universidades, dos institutos federais de educação tecnológica. Então, havia toda uma expectativa de que, afinal, o Brasil poderia estar queimando etapas para ganhar uma posição mais confortável no cenário global, e isso servir de suporte para alavancar um desenvolvimento econômico que melhorasse as condições materiais da sua população, que fosse mais inclusivo e que também incorporasse uma variável recentemente a consciência política, que é a variável ambiental, tá certo? Então, quando tudo isso estava sendo construído, e inclusive com grande esforço de fazer a ponte entre o conhecimento científico e a sua aplicação produtiva, seja pelo setor público, seja pelo setor privado, porque, diga-se de passagem, como o Brasil não tinha um avanço científico e tecnológico bem desenvolvido, e como nós temos uma forte presença do capital estrangeiro, e o capital estrangeiro entrou no Brasil sem condicionante de internalizar a pesquisa, então estava sendo feito um grande esforço. O Ministério da Ciência e Tecnologia só foi criado em 1985, tá certo? De não só ampliar o gasto público em educação, ciência e tecnologia, como convencer o setor privado. Nós estamos no capitalismo, a empresa é privada, nós não fizemos uma revolução social, tá certo? Os paradigmas estão superados, tem que criar paradigmas novos. Estava tentando convencer o setor privado que ele também tem que fazer investimento em pesquisa e desenvolvimento para alavancar o seu padrão de desenvolvimento. Quando nós estamos diante desse cenário, você está entendendo, nós estamos assistindo esses cortes que podem comprometer uma estrutura que exige permanência e continuidade, tá certo? Quando o meu colega aqui falou sobre os gastos dos institutos federais vinculados às universidades federais, temos também os institutos federais que foram criados de forma isolada, e está havendo gasto também nas
nas universidades estaduais e comunitárias, e o mais dramático, ontem quem assistiu à avaliação do sistema educacional brasileiro, viu que a evasão do sistema educacional, incluindo o setor privado, do sistema universitário, é 45%. É dramático. 45% dos alunos que matriculam numa universidade, uma boa parte das universidades particulares, estão trancando a sua matrícula. Ou seja, a situação é dramática do ponto de vista social e, nesse momento, cabe ao governo segurar. Se há crise econômica, você tem que fazer política anticíclica. Eu aprendi isso, tá certo? Na minha militância como professor de economia, ao longo dos últimos mais de 40 anos. Tá certo? É uma política burra essa de cortar setores que são vitais para realimentar o desenvolvimento econômico. E, mais a mais, o gasto em educação, ciência e tecnologia, como proporção do orçamento e como proporção do PIB, é relativamente pequeno. Como ciência e tecnologia, tá certo? As estimativas que estão por aqui é da ordem de 35 bilhões de dólares do orçamento brasileiro. Isso não é grande coisa. De maneira que eu vou encerrar por aqui, porque eu já acho que eu já falei muito mais do que 5 minutos. Eu acho fundamental que a sociedade seja acordada para o que significa esses cortes em educação, ciência e tecnologia. Infelizmente, nós estamos num país em que boa parcela da sociedade não teve oportunidade educacional, formal, não tem talvez consciência política clara do que significa isso, de maneira que nós temos uma responsabilidade redobrada, não só de agirmos, como contribuir para convencer a sociedade que isso é para o benefício dela. Tá certo? Então é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Gente, só gostaria de lembrar que no nosso site www.conhecimentosemcortes.org.br tem uma petição para ser assinada online e aqui também vai estar circulando um formulário, quem quiser assinar no formulário também pode, e a ideia é que no encerramento da campanha, no final de setembro, início de outubro, nós teremos uma audiência pública na Câmara dos Deputados, na qual nós vamos entregar essa petição. Então, só convidando todo mundo para assinar. E vou passar a palavra para o Luciano Mendes, que vai nos trazer a perspectiva das ciências sociais, que também são fundamentais. Boa tarde a todas, a todos. Queria agradecer a Tatiana e os colegas das associações docentes pelo convite a participar dessa sessão. Queria cumprimentá-los e cumprimentá-las por trazer de forma explícita a política para o coração do debate da ciência. Eu acho que a gente sabe e lembra do ano passado, lá no sul da Bahia, o quanto foi importante aquela manifestação da ciência, dos cientistas, em relação ao golpe que estava em curso naquele momento, que se efetivou plenamente meses depois. Mas eu acho que essa é uma dimensão fundamental e que é bom que os colegas tenham trazido de forma explícita esse debate. Eu queria chamar a atenção para 4 aspectos, vou fazê-lo rapidamente. Eu represento o Fórum de Ciências Humanas, Sociais Aplicadas. É um fórum que reúne 53 instituições de pesquisa, representação de pesquisadores e de programas de pós-graduação de todas as áreas, né, das ciências humanas, sociais aplicadas. Então, esse grupo tem, de forma sistemática, se reunido nos últimos anos e debatido também a crise. Uma das questões que mais tem nos preocupado, obviamente, é a interrupção dessa tendência que vinha se efetivando de crescimento e de fortalecimento do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e de pós-graduação, face também ao desmantelamento das outras políticas públicas. Quem acompanhou ontem a fala do professor Abílio pôde ver que a CAPES está operando hoje com pouco mais de 30%, com cortes sistemáticos de 1 bilhão por ano, né? Eram 7 bilhões em 2015, 6 em 2016, 5 em 2017, para operar, de fato, esse ano com 4.450, segundo ele, e o orçamento pretendido para o ano que vem é de 4,2 bilhões, ou seja, de 7 para 4,2. Ele mesmo está assumindo, como um gestor, né, que participando do governo, assumindo que 4,2
isso é a promessa. Se efetivar mesmo, há um impacto brutal no sistema de pós-graduação, com comprometimento muito forte de tudo aquilo que a gente vem fazendo. O MCTI-C, com essa famigerada junção do ano passado, que todos nós discutimos e brigamos contra, está operando esse ano quase que com 25%, 30% do orçamento de 4 anos atrás, né? Então, isso é um impacto fundamental no sistema, quando a gente considerar, por exemplo, que quem está chegando, acho que já foi feita essa referência, quem está chegando na universidade, mesmo com a expansão do sistema superior de educação pública no Brasil, hoje nós temos 24%, em torno de 24% das vagas do ensino superior são públicas. Só para ter uma ideia, antes do Reúne, em 2015, era 32%. Nós aumentamos, dobramos o sistema público e diminuímos a nossa participação relativa para 24%. Isso para atingir em torno de 20% dos jovens, das jovens entre 18 e 24 anos. Ou seja, nós temos uma das menores coberturas do ensino superior da América Latina, para não dizer do resto do mundo. Nós temos uma das piores participações do setor público na vaga do ensino superior e no momento em que se efetiva o corte com a PEC do fim do mundo. Então, essa é uma questão, acho que todos nós, evidentemente, temos nos preocupados e é um debate fundamental. Por isso, também a importância dessa iniciativa. O professor Campolino, a professora Helena já chamaram a atenção, mas eu queria reforçar. Não se trata apenas de interromper as pesquisas e de evitar, de comprometer que as pesquisas comecem. O que está em jogo já é a estrutura de pesquisa construída nas últimas décadas no país. Não se trata apenas de garantir o financiamento das pesquisas em curso. Se trata de evitar, se trata de lutar, de brigar para que a estrutura que foi arduamente construída e que não se constrói do dia para a noite, está sendo cada vez mais comprometida. Ontem foi cobrado de novo da CAPES a ideia do CT Infra, dos editais de infraestrutura, etc., que estão parados, que não vêm e que, mais uma vez, compromete a manutenção dessa estrutura. Ou seja, não se trata, e repito, de construção de novas estruturas, mas de evitar o desmantelamento total daquilo que já está instalado. E isso é comprometer para as próximas décadas a pesquisa no país. Claro que, do ponto de vista das ciências humanas e sociais, nos preocupa o conjunto da ciência e tecnologia, o conjunto do sistema de ciência e tecnologia, o conjunto do sistema de pós-graduação. Mas nós sabemos, por experiência, não apenas por ouvir falar, que toda vez que tem corte no sistema, a área imediatamente afetada a mais afetada é justamente a área de ciências humanas, sociais e sociais aplicadas. Não foi à toa que ficamos fora do Ciências Sem Fronteiras. Quer dizer, ficar fora do Ciências Sem Fronteiras não é uma discussão apenas de prioridade de Estado, né? Eu acho que essa é uma dimensão importante, mas também uma desconsideração da importância das ciências humanas, sociais e sociais aplicadas para o desenvolvimento brasileiro. É fundamental que a gente retome essa discussão. Essa é uma discussão que não é apenas das ciências humanas, sociais e sociais aplicadas. Os bioquímicos, os físicos, os astrofísicos, todos os colegas da engenharia, todos eles, efetivamente, assumam conosco que ciências humanas, sociais e sociais aplicadas são absolutamente centrais para o desenvolvimento científico e tecnológico, ou não teremos desenvolvimento científico e tecnológico. Não há opção. Não é possível fazer desenvolvimento científico e tecnológico só com engenheiros, só com químicos, só com físicos. Não é. Não é. E eu acho que essa é uma dimensão absolutamente central para a nossa discussão. Todos nós falamos da formação de professores. Todos nós falamos do atendimento que é dado à população. Ou a ciência chega lá na ponta, no atendimento ao cidadão, e quem faz isso somos nós, somos os profissionais que nós formamos, ou não teremos. Né? Não há escapatória, não há solução, não há outra solução. Portanto, a defesa das ciências humanas e sociais é uma defesa também que deveria ser feita pelos outros colegas. Essa é uma questão central. Nós aprovamos no CMTQ recentemente a criação da Diretoria de Ciências Humanas e Sociais. A justificativa hoje para a não implantação é justamente os cortes. Não se pode criar despesa justamente quando está se cortando. Ontem o professor Abílio falava sobre a importância das ciências humanas e sociais
no sistema de pós-graduação. Mas há um perigo na fala dele, para quem ouviu, que é nos culpabilizar pelo problema. É como se nós estivéssemos nos dobrando às exigências das outras áreas, da física, da matemática, da química, como fosse nós quiséssemos. Eu respondia para ele, é claro, que nesse sistema em que as forças são desigualmente estabelecidas, nós estamos dando os anéis para não perder os dedos. Então, não é uma opção nossa de nos curvarmos a esse sistema que aí está posto. Pelo contrário, é no âmbito das ciências humanas e sociais que tem se desenvolvido a crítica mais refinada ao sistema de pós-graduação, ao sistema de ciência e tecnologia, as formas como esse sistema não tem atendido às prioridades da nossa população. É justamente dessas áreas que vêm as principais críticas e mais fundamentadas. Para terminar, eu acho que uma dimensão fundamental da nossa luta é a gente cada vez mais criar fóruns e criar redes. Acho que uma dimensão de fortalecimento da própria SBPC como uma agência, como um lugar de fala fundamental. Nós estamos aqui como presidente eleito para o novo período, professor Ildeu. Acho que é um momento fundamental da gente terçar forças para fazer da SBPC esse lugar de porta-voz da ciência brasileira. Mas eu acho que, na linha do que já foi dito, cada vez mais acho que nós temos que nos mobilizar para conversar com a população. E, sem dúvida, ciências humanas e sociais, nós constituímos 38% do sistema. Eu acho que nós temos uma capacidade ímpar de dialogar com a população. Eu acho que nós podemos fazer isso. Acho que tem vários colegas aqui que têm tentado fazer isso. E esse é um grande desafio para a gente. Acho que cada vez mais conversar com a população, dizer para a população. Mas não vamos nos esquecer que muitos dos nossos colegas, cientistas, alunos, professores das universidades, também precisam saber disso. Precisam ser socializados nessas grandes questões que a gente está discutindo aqui. Muito obrigado. Vou passar a palavra para a Tamara Naís, que chegou aqui, presidente da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, que vai falar dessa dimensão dos estudantes, que são dos principais afetados por esses cortes. Você vai ter que vir aqui na frente. Eu tenho que contar o tempo. Você trocar de lugar Opa, obrigada, gente, pelo convite. Desculpa o atraso, aqui a UFMG é grande, né, professor Jaime? Estava lá na escola de engenharia, não achei que era tão longo o caminho. Eu agradeço o convite da Associação dos Docentes da UFRJ, aqui, da UFMG, aliás, de BH, para o convite, porque essa, para a gente da NPG, essa é uma pauta muito importante, né? A gente tem debatido junto aos pós-graduandos brasileiros, junto às associações de pós-graduandos, e a gente que veio nos últimos anos aí num ciclo virtuoso da ciência brasileira, né? Muita gente entrando para a pós-graduação, expandindo a pós-graduação, crescendo as universidades, democratizando o acesso às universidades, popularizando, né? Colorindo a universidade brasileira, um processo que deixa a gente muito otimista, né? Inclusive do papel da universidade para ajudar a conduzir um rumo de desenvolvimento para o nosso país, né? Mais sustentado, com mais bem-estar da população envolvida. E a gente, hoje em dia, infelizmente, no último ano, quando a gente está fazendo esses debates e rodando as universidades, a gente vem vendo um clima de muito pessimismo tomando conta dos jovens brasileiros, dos pós-graduandos, desses jovens pesquisadores que querem ajudar a desenvolver o nosso país, né? A gente parece que vive um momento de desconstrução do futuro, de desconstrução das nossas possibilidades de futuro. A gente vive hoje num clima de incerteza. A gente está fazendo um evento aqui, um salão de divulgação científica da NPG aqui dentro da SBPC, discutindo os impactos da ciência na sociedade e de uma forma muito engajada, né? Pensando como é que a ciência pode ajudar a transformar a vida das pessoas para o bem-estar, para o bem das pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente pensa, poxa, como é que essas pessoas que querem provocar o bem-estar das pessoas e a transformação da sociedade também precisam ainda de muito reforço para que a gente tenha melhores condições de pesquisa, né? E aí a gente está no momento de estrangulamento que a gente não pode deixar de falar. Eu acho que é preciso denunciar e afirmar que o Brasil está indo no rumo errado. A gente está indo no rumo errado.
a gente está desconstruindo o nosso futuro, a gente está descaracterizando o nosso sistema de ciência e tecnologia, nós estamos estrangulando as universidades brasileiras. No ano passado, o MEC começou, o ministro assinando um decreto falando para as universidades fecharem as vagas consideradas ociosas, ou seja, diminuindo na prática o número de vagas, porque no próximo vestibular as universidades não abririam mais aquelas vagas que não foram preenchidas. A gente aprovou no ano passado, conseguiu uma portaria para determinar cotas e medidas afirmativas na pós-graduação, porque a gente acha que a pós-graduação também tem que ter a cara do Brasil, essa pós-graduação que olha para o Brasil com perguntas e respostas, tem que ser diversa e colorida, para a gente conseguir dar conta também de ter uma complexidade de questionamento sobre a sociedade. E aí a gente vê um MEC, a gente foi lá procurar saber sobre isso, eles falaram, mas a gente não é a favor disso. Eu falei, poxa, mas a gente fez um debate longo aqui com o MEC soltou uma portaria para pensar a democratização do acesso à pós-graduação, e agora o MEC fala, não, mas nós não vamos cobrar das universidades, por exemplo, que elas implementem medidas afirmativas na pós-graduação. A gente vê hoje, a gente tem projetos tramitando no Congresso Nacional de cobrança de mensalidade no âmbito da graduação nas universidades públicas. A gente tem hoje vários museus, casas de ciência fechando o Brasil afora. A gente tem hoje projetos desde para privatizar o aquífero Guarani, para entregar a base de Alcântara, projetos de toda a ordem para entregar o patrimônio material do Brasil, e, por outro lado, a gente está jogando fora o patrimônio do povo, né? Porque a gente tem tanta coisa a nosso favor, a gente tem essa abundância de recursos naturais, e tem essa população jovem, inventiva, criativa, e que acredita e que quer transformar o nosso país. E esse povo jovem, inventivo, criativo, que quer transformar o país, se vê hoje com poucas condições de pensar que realmente pode fazer isso. A gente tem muitos pós-graduandos, até na diretoria da NPG, desistindo de fazer pós-graduação no Brasil. E indo fazer pós-graduação em outros países, como a Alemanha, Portugal e outros países. E isso é muito triste, porque são talentos nossos, cérebros nossos, que gostariam de fazer ciência, ajudar a desenvolver a nossa ciência, ajudar a desenvolver o nosso país. E essa falta de perspectivas, ela está sendo definida como uma política pública, porque a forma que o governo trata a educação e a forma que ele trata a ciência e o desenvolvimento do país diz tudo sobre o que ele pensa nesse país, sobre o que ele pensa que tem que ser o futuro desse país. É um futuro de um Brasil que a gente vê que não é para muita gente. É um futuro, a gente está querendo voltar ao Brasil, parece que para um passado onde poucos podiam acessar as coisas, um passado que foi muito triste para a maioria do povo brasileiro. E aí, dizer que os pós-graduandos que trabalham todo dia, com afinco, na realização das suas pesquisas, têm muito compromisso com o nosso país. E é por isso que a gente denuncia todas essas medidas autoritárias que esse governo vem tomando, medidas absurdas como a Emenda Constitucional 95, que eles dizem que é do teto de gastos, né? Mas é a medida de congelar o nosso futuro, na verdade, né? Porque ele já vai congelar a patamares ruins o orçamento da educação e da saúde. Diz que é a inflação que vai dizer o quanto que a gente vai investir em saúde, em educação, mas ele também, com isso, ele deixa claro que não há perspectiva de financiamento para a ciência, gente. Em um ano de governo, a gente já está no patamar de investir menos de 0,6% do PIB em educação, em ciência e tecnologia. A gente já, menos que os países mais atrasados do mundo, a gente já está investindo em um ano de governo. Essa Emenda Constitucional 95, ela corta drasticamente as verbas da saúde e educação, mas ela deixa a ciência sem perspectivas, a ciência, a infraestrutura, a cultura, porque essas áreas não são de gasto obrigatório do governo, são de natureza discricionária. Então, a gente não tem nenhuma perspectiva que o governo invista nem qualquer coisa, se ele não quiser, porque ele não é obrigado. E ele está deixando claro que ele não quer investir nem no que é obrigado para o bem-estar do nosso povo. E é por isso que, para terminar, que nós, da NPG, a gente estamos denunciando isso. Nós acreditamos que esse governo ele é ilegítimo, porque ele não foi eleito, e tudo que ele faz é arbitrário, porque ele está fazendo, alijando a opinião do povo. Ele é incompetente, porque ele assumiu um Brasil em crise e está deixando o país pior do que ele estava, com maior desemprego, com menos perspectivas e com menos esperança para o nosso povo. E, além disso tudo, ele é corrupto. E a gente sabe que a corrupção mata o nosso futuro, mata as pessoas na fila do SUS, tira as oportunidades, tira do povo a oportunidade de mudar de situação social. Então, isso a gente quer dizer aqui, para terminar,
que esse governo ele é ilegítimo, incompetente e corrupto, ele não tem condições nenhuma de dizer que rumo o Brasil deve seguir. E é por isso que nós defendemos que a gente tem que repactuar a democracia no Brasil, que a gente tem que ouvir a opinião do povo, porque o povo tem sabedoria e o povo tem a soberania do poder de decidir o seu voto, de decidir o seu líder e de decidir que reformas esse país deve atravessar. Para terminar, eu acho que a ciência tem que ter lado, e os cientistas e pesquisadores têm que ter lado, e o lado é o lado do bem-estar do nosso povo. Bom, o Ildeu Moreira, presidente eleito da SBPC, que foi um parceiro desde o início da nossa campanha, também vai dar uma palavrinha para a gente. Bem, boa tarde a todos. Muito obrigado, Tatiana. A professora Helena já falou, eu queria reforçar 2 ou 3 pontos importantes, que eu acho que a gente está nessa marcha pela ciência no Brasil, com a DUFRJ, a DUMB, a PUBH e várias outras entidades, que é uma coisa muito importante a gente expandir isso. E certamente esse quadro de redução drástica que foi colocado aqui da ciência e tecnologia é uma briga constante que nós da SBPC, junto com outras entidades, estamos fazendo. Mas a gente quer a participação maior de todas as entidades científicas, aquelas que são associadas à SBPC ou não, porque o momento tem essa gravidade que faz com que a gente tenha de agir todos juntos. Então, a gente tem de agir no parlamento, como fizemos semana passada, com a presença de várias das pessoas que estavam aqui, mas a gente tem de convencer os parlamentares, a gente tem de atuar na base dos parlamentares, mesmo sabendo que o Congresso Nacional, a composição dele é frequentemente completamente contrária a muitos dos nossos pontos, mas nós temos de fazer um esforço de convencimento e a gente consegue. A gente tem conseguido vitórias parciais, então é importante que a gente continue nisso. A outra questão nós temos lutado também contra a favor da regulamentação do marco legal, que é uma coisa que vai ter uma importância grande para a universidade brasileira, para as instituições de pesquisa brasileira, desburocratizar, que é também uma questão crítica na ciência brasileira. E esse aspecto da gente estar todos juntos aqui, a Associação Nacional de Pós-Graduando, que estávamos lá na discussão agora, né, com a Tamara e com o pessoal lá, a gente tem de mobilizar muito mais os jovens. Foi dito aqui pelo professor Campolina, por outras pessoas, pelo Luciano, da importância da gente mobilizar a sociedade. Mas nós temos de mobilizar os nossos pesquisadores. Nós temos no país 200 mil pesquisadores nesse nível de registro. Nós temos mais 2 milhões de pessoas, estudantes universitários, estudantes de pós-graduação, estudantes de iniciação científica que participam do esforço de construção da ciência brasileira. Nós temos milhares de técnicos nas instituições de pesquisa brasileiras. Portanto, e nas universidades brasileiras públicas, nós temos também se conta aos milhões, os nossos estudantes. Então, nós temos que fazer um grande esforço de mobilizar a nossa comunidade científica e educacional para que a gente possa, por essa via, também mobilizar a sociedade. Nós temos que fazer as duas coisas, não esquecer que cada um daqui tem uma responsabilidade de atuar nessa direção. Eu acho que a gente não tem agora a possibilidade de se omitir diante do momento grave da vida brasileira. É uma crise econômica grave, é uma crise política grave. E nós temos de estar aliados também com outros setores sociais, porque nós temos um processo de desconstrução de políticas sociais. Portanto, nós temos de estar com esses aliados fazendo essa frente, e a marcha pela ciência no Brasil é um elemento fundamental. Então, nós temos de expandi-la pelo Brasil inteiro. Eu tenho certeza que com a capacidade de mobilização, de envolvimento que a gente tem nas universidades brasileiras, a tradição dessa universidade, que é importante, que aqui eu estava aqui na SBPC de 1975, a gente lutando contra a ditadura, a gente lutando contra a implantação de uma série de medidas na área de ciência e tecnologia, e essa universidade, e a SBPC, e as pessoas que estavam aqui, deixaram um legado importante de luta pela democracia brasileira, que depois, anos depois, houve um processo de democratização da vida brasileira. Nós estamos vivendo tempos similares, com outras características, mas nós não podemos nos omitir agora, nesse momento, de fazer uma luta intensa. E ela passa, um dos aspectos fundamentais dela, é a recomposição dos recursos para a ciência, tecnologia e educação. Muito obrigado. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a presença do professor Jaime, reitor da UFMG, e convidá-lo para pronunciar também algumas palavras para a gente. Bom, eu vou ser breve. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar a iniciativa das todas as entidades, associações de docentes, SBPC,
aqui representados, a NPG, pela organização desse evento importante. Creio que o tom da abertura da SBPC já indicou a dificuldade, o momento difícil, complexo, tanto do ponto de vista político e econômico que o nosso país atravessa. Mas eu queria destacar um aspecto, né? Nessa confusão toda, ora intencional, ora não, difícil a situação, mas eu creio que há algo que une a todos nós, independentemente de opiniões, ou pelo menos todos que estamos no campo da educação, da ciência e tecnologia. Acho que o Luciano colocou muito bem, a questão diária também tem que ser olhada com carinho, mas nós temos que centrar fogo em uma coisa, a partir dessa entrevista que foi veiculada em cadeia nacional no domingo, não perder o momento, aproveitar a reunião da SBPC. Acho que o nosso foco é de derrubar a PEC do fim do mundo. É esse o ponto que eu queria trazer como contribuição, e quero afirmar que a UFMG, enquanto a professora Sandra e eu estivermos à frente, essa vai ser a nossa tônica, é esse o nosso posicionamento, congelamento de investimentos em ciência, tecnologia, educação, saúde, ou seja, isso é um grande retrocesso em relação à Constituição Cidadã de 88 e faz muito mal para a nossa sociedade. As universidades, elas vão sofrer muito se nós tivermos o orçamento corrigido exclusivamente com a inflação do ano anterior. Já tem sido difícil desde 2014, foi difícil em 2015, foi difícil em 2016, está sendo difícil em 2017, vai ser mais difícil ainda em 2018. Então, eu creio que o ponto central é centrarmos fogo nessa questão de uma mobilização para derrubar a PEC do fim do mundo, como tem sido chamada. Eu nem sei o nome que ela acabou ficando depois. 95 era a PEC 241, depois ficou 55 no Senado e ganhou esse nome. Mas, enfim, a nossa contribuição aqui é de cumprimentar, enfim, nos solidarizar e somar, enquanto instituição, a todas as instituições que estão aqui, para que o conhecimento não tenha cortes e que essa campanha ela ganhe mais corpo e nós consigamos avançar para obter mais recursos para a educação, para a saúde, para todos os avanços sociais que foram conquistados no Brasil nos últimos anos. Muito obrigado. Gente, a gente vai precisar sair daqui a pouquinho para a inauguração do tesourômetro, então nós temos pouco tempo, infelizmente. Gostaríamos de abrir para 2 intervenções. Enio. Tá, 3. Porque o microfone está preso aqui. Então, 3, tá bom. A gente fala essas 3 minutos e depois a gente encerra. Meu nome é Tânia, vou falar mais rápido do que o tesourômetro. Eu trabalho na Fundação Oswaldo Cruz. E, da outra vez, eu tive a oportunidade de encontrar com o professor Ildeu durante um debate, em que eu falei para ele da importância das humanidades nas áreas exatas. Eu sou química, sou doutora em química por essa universidade, a qual eu agradeço sempre, mas, na hora da crise, é a primeira cortada, e, na hora da crise, é a primeira a ser chamada para se refletir, para a gente crescer. Então, tem sido quase um mantra meu, levar a discussão sobre as humanidades para as áreas chamadas duras, ou sei lá que nome que dão. Eu acho que é fundamental e faço minhas suas palavras. Fico muito feliz com as palavras do reitor, porque eu acho que nós precisamos derrubar essa emenda constitucional. Agora, em nenhum momento das reuniões aqui da SBPC, eu ouvi falar sobre a auditoria cidadã da dívida. Então, essa é a minha fala aqui. Eu convido vocês a visitarem a página da Auditoria Cidadã da Dívida, onde mostra que 50% ou cerca de 50% do nosso PIB vai para pagamento de juros de uma dívida que a gente nem sabe de onde que veio. Então, fica aqui o meu convite, porque enquanto o nosso dinheiro for para pagamento de dívida de juros de banqueiro, vai ser muito difícil a gente reverter esse quadro. Muito obrigada pela oportunidade. Eu queria, de fato, apontar essa questão.
eu acho que esses números não são absolutos, eles são relativos a algumas outras despesas. Por exemplo, os lucros dos bancos, por exemplo, ou seja, deveríamos acrescentar um número que cresce, como os lucros dos bancos, o pagamento de juros crescem, e os recursos que são cortados aqui são colocados lá. Mas há um outro aspecto que eu gostaria de sinalizar. Dinheiro, recursos são importantes, mas neste momento não são tudo. A violência contra a Constituição, a violência contra os direitos humanos, contra as conquistas desses últimos 50 anos de lutas, são talvez mais importantes do que o dinheiro, porque poderíamos ser pobres, mas não precisamos ser preconceituosos, violentos, discriminar os cidadãos, como tem feito determinadas campanhas presentes nesse governo. A última, o Ministério da Justiça nomeou uma comissão para tratar a questão indígena como se fosse um caso de polícia. Ora, isto é intolerável, é mais grave do que os 11 bilhões. É uma conquista da sociedade que não pode recuar. Devemos acrescentar aos tesourômetros importantes e necessários também o cuidado de condenar e de não permitir que a violência verbal ou os preconceitos dominem a discussão de nossa sociedade. Meu nome é Ronald Chá, eu sou diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, é um instituto de pesquisa do MCTI. Nós somos uma das partes mais vulneráveis do sistema, inclusive porque a gente tem um problema seríssimo de fechar o orçamento esse ano. Eu vejo aqui o meu colega Fernando Rizzo também, que é diretor do Instituto. A gente tem uma moção que está na Assembleia da SBPC, pedindo vocês apoiarem para que ela seja aprovada e a SBPC adote o nosso manifesto. Mas eu queria chamar a atenção, quer dizer, eu posso ser preso simplesmente sem fazer nada. Eu nunca gostei de andar em montanha-russa, mas hoje em dia eu tenho que praticar esportes radicais, sendo diretor de instituto. Porque a gente não tem sequer orçamento para pagar segurança, e se eu não tenho segurança, se alguém assalta o meu instituto, quem vai preso sou eu. Quer dizer, essa é a situação que a gente vive. Quer dizer, não é uma brincadeira, é um problema imediato. Agora, eu gostaria de chamar a atenção e fazer duas sugestões aqui à mesa. A primeira, eu tinha uma tia chamada Michela, ela era, quer dizer, um pouco velhinha, conservadora, muito solteirona e tal. E ela sempre dizia, criança inteligente eu sou contra. Eu sempre gostei muito dessa porque me chamava a atenção, me parece que esse governo está um pouco dizendo isso, né? Criança inteligente eu sou contra, né? Eu acho que a gente devia ter como slogan aqui, quer dizer, fora a burrice, né? Viva a inteligência. Isso é um slogan que passa por todos os partidos, eu não preciso... Isso não quer dizer que não endosse que o governo é totalmente legítimo, mas fora a burrice, viva a inteligência. Eu gostaria de chamar a atenção também um outro aspecto. Os Estados Unidos, quando começaram a cortar verbos para a ciência, foram os CEO das grandes companhias que fizeram cartas ao governo apoiando ou pedindo para eles para, quer dizer, não cortar. A gente tem que ter contato e tem que ter acesso a essa gente também. Os bancos, o grande lucro dos bancos é baseado nos avanços da ciência. Quer dizer, eles dependem talvez nem se deem conta. As indústrias avançadas, todo o agronegócio é baseado em ciência. Quer dizer, a gente tem que ter e buscar aliança com essa gente também, pelo menos para fazer com que, fora a burrice e viva a inteligência. Obrigado. Bom, gente, queria falar só duas coisinhas antes da gente encerrar e caminhar em direção à inauguração do nosso tesourômetro, que é o seguinte. Primeiro, pedir ajuda para divulgar a petição. Essa petição está no site conhecimentosemcortes.org.br e a gente precisa de 20 mil assinaturas para entregar na audiência pública no Congresso Nacional em setembro. Então, a NPG, as outras entidades aqui presentes, por favor, ajuda nessa divulgação. Segunda coisa, eu queria só pontuar o seguinte, falou-se aqui bastante da PEC, que era a PEC 241, depois virou 55, depois virou a Emenda Constitucional 95, a PEC do fim do mundo.
Essa PEC, gente, ela só é PEC, ou seja, ela só é uma emenda constitucional para tirar a educação e a saúde da Constituição. Porque se fosse só para limitar os gastos, não precisava ser emenda constitucional, poderia ser um projeto de lei. Ela é emenda constitucional porque educação e saúde foi uma conquista da Constituição de 88, são gastos constitucionais. Então, foi preciso revogar esses itens da Constituição para cortar em educação e saúde. Ou seja, essa PEC, retirar educação, saúde, ciência e tecnologia da PEC é a mesma coisa que derrubar a PEC. Então, eu gostaria de propor aqui, pela sugestão do Ildeu, que a gente tire dessa sessão uma moção pela derrubada da Emenda Constitucional 95. Para ser levada na Assembleia da SBPC e a gente tirar isso como uma moção daqui dessa reunião. Bom, então agora eu gostaria de convidar todos e todas para a gente ir em passeata em direção ao tesourômetro. A passeata a gente pode chamar de passeata contra os cortes. Gente, o tesourômetro está instalado na entrada do campus, de frente para a Avenida Antônio Carlos. Eu convido todos vocês a irem com a gente até lá para ver esse painel. E se vocês não forem hoje, que vocês vão outro dia, falem para as pessoas, todo mundo de Belo Horizonte, para passar ali na frente e enxergar o tamanho dos cortes. A gente já inaugurou um tesourômetro no Rio e vai ter outro em Brasília. Participem da campanha, entrem no nosso site, conhecimentosemcortes.org.br.